Em 2024, os gastos públicos no Brasil foram maiores do que a arrecadação, resultando em um déficit de 43 bilhões de reais. Apesar disso, o resultado ficou dentro da chamada meta fiscal. O aumento dos gastos públicos e as promessas do governo para ajustar as contas forçaram a carga de um mau humor dos chamados mercados. A questão é que uma série de despesas do governo tem crescido acima dos parâmetros estabelecidos, especialmente os chamados gastos obrigatórios. Economistas alertam que essas despesas têm tomado uma trajetória que indica um crescimento persistente, o que ameaça diretamente a sustentabilidade do chamado arcabouço fiscal. E o principal motivo para o déficit foi a Previdência Social, que tem um rombo de quase 300 bilhões de reais. E a alta dos juros também influenciou o chamado aumento da dívida pública. Eu sou William França e é para tratar dessa questão fiscal, que é central para o governo federal, que eu recebo agora os deputados Kim Kataguiri, que representa São Paulo pela União Brasil, e Merlon Solano, que representa o Piauí pelo PT. Deputados, sejam muito bem-vindos ao Câmara Debate. Eu queria começar fazendo uma provocação a mesma para os dois, antes da gente apresentar alguns dados. Deputado Merlon, vou começar com o senhor. O senhor entende que esse pequeno déficit foi um número bom para o governo? Mostra que o governo está no caminho certo, no sentido de trabalhar pelo crescimento da economia, o que tem impacto positivo sobre a arrecadação, e isso leva a uma redução do déficit, como de fato aconteceu. Mesmo incluindo os gastos com o Rio Grande do Sul, que foram mais de 30 bilhões de reais, o déficit só ficaria em 0,4%, portanto, já menor do que os indicadores que a gente tem tido desde 2014. O último superávit primário positivo que nós tivemos nos últimos tempos foi em 2013, na casa de 1,9% do PIB. De lá para cá ele tem sido sempre negativo, não é? Inclusive no ano de 2022, se a gente inclui na conta do governo anterior aquele calote nos precatórios de mais de 90 bilhões de reais, ele teria dado um superávit, teria dado um resultado primário negativo também no ano de 2022. Por isso eu considero um resultado bastante positivo, e se chegarmos a um indicador de 0,09% de déficit, portanto, dentro daquilo que é permitido no novo marco fiscal, no novo arcabouço fiscal. O senhor me desculpe, normalmente eu faço uma leitura para o nosso telespectador da sua qualificação, mas sabe por que o senhor está aqui convidado, né? Por que o senhor está presente aqui? O senhor está no seu terceiro mandato, o senhor é economista, mestre em História Social e foi secretário de Estado no Piauí em várias oportunidades, muito ligado à área de administração, então o que lhe confere uma competência para falar de dinheiro público. Deputado Kim Kataguiri, escritor, fundador do movimento Brasil Livre, que propõe a promover o liberalismo como filosofia e política orientadora de atuação do Estado no Brasil, está no seu segundo mandato, e eu queria saber do senhor, deputado, a mesma questão. Afinal, esses números foram bons na leitura sua? São bons números, esse déficit pequeno? Antes de falar sobre o número ser bom ou ser ruim, eu acho importante falar que o número é falso, né? É uma maquiagem fiscal. Inclusive, uma das maiores referências que a gente tem em contas públicas no Brasil é o economista Marcos Mendes, que de fato mostra o rombo real, né, do ano passado das contas públicas, que foi não de 0,1% déficit, que já seria ruim, né, considerando que nós não estávamos tecnicamente num momento de crise. O governo ter déficit nessa situação já seria ruim, mas o 0,1%, né, de prejuízo que está sendo alardeado e comemorado pelo governo, na realidade são 2,1% de déficit, se a gente considerar, né, os gastos com as queimadas, que ainda que o governo tenha aumentado esses gastos, a gente nunca viu, né, tantos incêndios acontecendo, tanto desmatamento acontecendo no nosso país, ou seja, bilhões de reais que estão sendo gastos e que não estão dando resultado e que não foram calculados na meta, para fins de meta fiscal. Os gastos com precatórios também não foram calculados dentro da meta, e mais do que isso, foram considerados dentro desse cálculo a arrecadação de estoque, a arrecadação que não é de fluxo de caixa, que não é recorrente, né, como por exemplo um acordo, uma transação
tributária da Petrobras, que deu 12 bilhões de reais para os caixas da União, para o Tesouro, mas não é o dinheiro que vai entrar todos os anos e o governo contabilizou como se assim fosse, né? Ou seja, na realidade, né, existe, né, a taxa de juros está alta, a gente ainda tem, apesar da baixa, o dólar continua alto e a inflação continua descontrolada, com o Banco Central agora comandado por um nome indicado pelo PT, já indicando que vai descumprir a meta da inflação e que a inflação dos alimentos vai atingir outros setores da economia. Tudo isso acontece justamente porque todos sabem, né, o mercado sabe, os agentes do mercado sabem, e aqui não estou falando de mercado financeiro, aqui estou falando de produção, de indústria, de comércio, de serviço, do próprio consumidor, sabe que na realidade essas contas estão maquiadas e que o rombo é muito maior. Né? Antes da gente dar sequência, eu tenho uns dados que o senhor já contestou, mas eu queria apresentá-los aqui, por favor. Segundo o Tesouro Nacional, que é a fonte oficial, em 2024, o governo arrecadou 2 trilhões e 740 bilhões de reais, um crescimento de 9% em relação ao ano de 2023. Próxima tela, por favor. Já as despesas foram na ordem de 2 trilhões e 250 bilhões, um número 0,7%, um pouco menos de 1%, menor do que 2023, segundo o Tesouro Nacional, né? Esses dados. E com relação à dívida pública federal, em 2024 ela aumentou 12,2% em relação a 2023, alcançando 7 trilhões 316 bilhões de reais. Esses números são só para ilustrar a magnitude que a gente fala de números, assim, o telespectador às vezes fica sem saber. É um dinheiro muito importante, é um número muito grande. Sua vez, por favor. Eu queria fazer um breve comentário sobre a questão de ser um marco, de ser um indicador falso, esse do resultado de 0,09% do PIB, ou de 0,4% se quisermos incluir os gastos feitos no Rio Grande do Sul. Considerando um país como o Brasil, com um grau de endividamento significativo e com déficit que já se arrasta há mais de 10 anos nas suas contas primárias, seria muito temerário para a nossa sociedade querer incluir dentro do superávit primário ou do resultado primário esses gastos com questões extraordinárias. Seria ter que sacrificar extremamente outros setores da sociedade, do gasto público, para viabilizar a inclusão de questões extraordinárias. E nós teremos que nos acostumar a conviver com isso, porque se trata da questão das mudanças climáticas. Veja o que aconteceu no Rio Grande do Sul, a gravidade do que aconteceu no Rio Grande do Sul, que obrigou o nosso governo a investir mais de 30 bilhões na recuperação, com bons resultados. A economia do Rio Grande do Sul já está crescendo num ritmo bastante bom. Agora tem as queimadas, daqui a pouco virão as secas, novas enchentes. O mundo todo vai ter que conviver com essas situações extraordinárias e buscar respostas extraordinárias, que não cabem muitas vezes dentro de certas regras, por isso elas terem que ser flexibilizadas. O senhor concorda, deputado? Discordo. Primeiro porque não é todo gasto que trata sobre questões de queimadas ou enchentes ou alagamentos, né? Como eu coloquei aqui, existe a questão do pagamento dos precatórios, que não é uma questão climática, e o governo não pode falar que não se planejou para pagar precatório, porque precatório está aí de uma decisão judicial há 10 anos, há 20 anos. Então, há muito tempo o governo já sabe que tem de pagar. E outra questão é a arrecadação extraordinária, a arrecadação de estoque, também é uma coisa que não tem nada a ver com mudança climática, né? A Petrobras fazer uma transação tributária para o governo colocar 12 bilhões em caixa pontualmente num único ano, também não tem nada a ver com mudança climática. Mas ainda que a gente considere os desastres ambientais, para os quais eu acho que o governo se planeja muito mal, né? Uma das principais críticas que Marina Silva, Lula e o governo, hoje o governo fazia ao governo Bolsonaro era a não implementação, né, do Comitê de Políticas Climáticas, né? E até agora no governo Lula ele teve 2 reuniões, né, sem sequer nenhum planejamento, nem nenhuma ação mais efetiva nesse sentido, né? E mais do que isso, o deputado Merlon colocou que se a gente considerar essas despesas na conta, né, as despesas de enchentes, alagamentos, seca, queimada, isso vai espremer o nosso orçamento e a gente vai ter que gastar menos com outras coisas como Minha Casa Minha Vida, Farmácia Popular e por aí vai. O orçamento está espremido é culpa do próprio governo Lula,
com a aprovação do arcabouço fiscal. Porque a aprovação do arcabouço fiscal voltou com a vinculação do orçamento à saúde e educação, por exemplo. Esses gastos não podem ser revistos ainda que o governo queira ter outras prioridades. Então, só para trazer uma coisa pontual aqui, a gente tem uma mudança de demografia no nosso país. A partir de 2028, a gente vai ter mais jovens do que idosos. Mais idosos do que jovens. Mais idosos do que jovens, isso, perdão. Pelo texto que retornou agora com o arcabouço fiscal, nós obrigatoriamente temos que manter e aumentar os gastos com educação, ainda que o número de alunos vá diminuir drasticamente. Dinheiro esse que poderia, por exemplo, hoje ser utilizado para enfrentar essas questões climáticas, ou questões de infraestrutura, ou questões de saúde, ou questões de previdência, e não pode ser utilizado porque o próprio governo se algemou. Deputado. Bom, eu queria propor que olhássemos a questão de uma maneira mais ampla e mais integrada. Você vê que o deputado Kim, William, quando falou que o governo não gostaria, ele falou da questão do farmácia popular, do Minha Casa Minha Vida. Então ele colocou o seu foco nos gastos sociais do governo, que são gastos significativos, há que se reconhecer isto, são gastos significativos, mas muito bem endereçados a responder necessidades importantes da nossa sociedade. E estes gastos, ao fazê-los, obviamente, eles têm um impacto sobre o resultado primário. Não é? Sobra menos recurso para fazer o custeio da dívida. Isso é forçoso reconhecer. Entretanto, seria importante, deputado Kim e William, colocar na balança outros setores das nossas contas públicas que, se fossem atacados, poderiam melhorar o nosso desempenho. Como, por exemplo, os gastos tributários. Não são apenas os gastos sociais que impactam nossas contas e a nossa capacidade de responder. O governo faz uma renúncia fiscal gigantesca. Ela já está em torno de 6 a 7% do PIB da União e cerca de 2% dos estados. Se a gente fala aí de um PIB de cerca de 10 trilhões de reais, indo para 11, 12, nós estamos falando de valores muito significativos, não é? Qualquer 1% dá 100 bilhões de reais. Então, a gente poderia pegar também a questão da evasão fiscal. Não há nenhum economista que estude o assunto que não chegue a indicadores altíssimos de evasão fiscal no Brasil, de pelo menos de 5 a 10%, há quem calcule em 10% a evasão fiscal no nosso país. Há a questão do não pagamento de impostos sobre a recepção, sobre a distribuição de lucros e dividendos. Questões como essas, colocadas na balança, inclusive já se votou lei sobre esse assunto. Por exemplo, em relação aos gastos tributários, foi votada uma PEC, mandando reduzir gradativamente os incentivos fiscais até que eles cheguem em 2029 a 2%. No entanto, até agora não houve condições políticas na prática de fazer isso. Porque há uma maioria no Congresso que, quando qualquer medida afeta os grandes interesses econômicos, chega no plenário, a dificuldade de avançar é muito grande. Deputado Kim, o deputado Merlong apontou uma série de outras saídas. O senhor avalia, como o senhor avalia essas propostas? Eu concordo plenamente, só que eu acho que ele não entendeu o que eu disse. Quando eu falei sobre farmácia popular, quando eu falei sobre Minha Casa Minha Vida, e eu adiciono aqui o PNAE, que é a alimentação escolar de merenda, eu adiciono aqui FIES, ProUni, eu adiciono aqui pagamento de bolsas científicas, CAPES, CNPq, tudo isso está no gasto discricionário. Você adiciona o pé de meia? Adiciona o pé de meia, que tem que estar dentro, né, da meta fiscal e tem que ter autorização do Congresso Nacional para acontecer. Eu não sou... Isso é um outro programa, Vamos lá. Eu não sou contra... eu acho que política pública foi mal desenhada em relação ao que porque foi inspirada em coisas de países desenvolvidos, inclusive liberais, mas aqui, como tudo, né, foi importado de maneira distorcida. Mas esse é assunto para outro debate. Acho que, inclusive, é um gasto justificável desde que cumpra a lei de responsabilidade fiscal e a lei de diretrizes orçamentárias e a LOA. Mas eu não critiquei tudo isso. Tudo isso que eu falei é gasto discricionário, não é gasto obrigatório. A obrigação de aumentar os gastos discricionários que vocês contrataram com a PEC da transição é que espreme e que impede que que o governo possa financiar esses programas. Então eu estou defendendo o financiamento e a manutenção desses programas. Mas quem espreme o orçamento público para que eles não tenham recurso, inclusive saiu da CONOF ontem, né? Dizendo que em 2027 esses programas vão acabar
por causa do avanço das despesas obrigatórias, né? Ontem saiu um relatório da Consultoria de Orçamento da Câmara dos Deputados que mostrou que só vai sobrar de orçamento discricionário 15 bilhões de reais em 2027. Em 2028 é negativo o orçamento discricionário que financia todas essas políticas públicas. Então eu estou defendendo todos esses programas. Agora, em relação a gastos tributários, quando Lula 1 recebe o Brasil e as contas públicas do Brasil, o gasto tributário era de 1%. Dilma 2 entrega esse gasto no 7% que o Merlong Solano está criticando agora. Quem expandiu, criou e aumentou esses privilégios tributários para grandes empresários foi o PT. E o deputado Merlong também colocou, nós aprovamos uma PEC na legislatura passada para diminuir esses gastos para 2%. O PT votou contra. Então, peraí, ele acabou de dizer que quando envolve grandes interesses econômicos, né, aí a maioria da Câmara não quer mexer. Mas peraí, quando a gente teve a oportunidade de se posicionar, de dizer, olha, grande empresário, patrimonialista, pare de sequestrar o Estado brasileiro e tomar o dinheiro público para o seu próprio bolso, o PT foi lá e votou contra. Então eu não estou entendendo, eu concordo plenamente, sou contra esses privilégios tributários, sou contra o sequestro do orçamento público pela iniciativa privada, principalmente por amigos de parlamentares, amigos de quem está no executivo, do judiciário, por aí vai. Agora, essa foi uma política implementada pelo PT e o PT não acabou com ela até agora. Mas você deve reconhecer que agora mesmo, recentemente, você falou de coisa aí muito para trás que eu não me recordo, não tenho a informação precisa. Mas recentemente o governo tentou resolver a questão da desoneração da folha. E nós não tivemos condição de aprovar a proposta do governo na forma original como ela veio. Houve toda uma mobilização de setores econômicos, são 15 ou 17 setores econômicos poderosos, entre os quais se incluem as corporações da comunicação no Brasil, e fizeram toda uma campanha, lembrando que essa desoneração da folha aumenta o emprego. Na verdade, não há comprovação de que haja um aumento significativo do emprego. O que há de fato, no concreto, é um aumento da renúncia num segmento de alta importância para os resultados fiscais do país, que é na Previdência. Porque... O senhor tocou agora a palavra-chave que eu ia trazer o assunto agora. Parece-me que tudo gira em torno do maior déficit, que é o da Previdência. O deputado Kim tem ações aqui, tem propostas aqui para mexer nisso. Como é que o senhor vê essa questão da Previdência? É preciso de uma nova reforma? Bom, eu ainda não estudei a fundo a questão da Previdência. O meu pensamento é que a questão da evolução da despesa primária precisa ser enfrentada. Precisa ser enfrentada. Não dá para negar que ela tem crescido ao longo do tempo. Não de maneira tão explosiva quanto às vezes se faz crer. Por exemplo, ela saltou de 3,5 em 95 com a FHC para 16% no final do governo FHC em 2002. Lula levou para 17,9% isto do PIB, a despesa primária do governo. Sim. E aí ficou em 18 com a Dilma, Bolsonaro em 2022 levou para 18,7% e Lula para 19,6% em 2023. Percebendo o problema, o governo já mandou uma proposta de orçamento para 2025, reduzindo a estimativa de resultado de gasto primário para 19,3%. Não dá para isso aqui continuar aumentando, Kim. Eu concordo com você neste ponto. Entretanto, também não dá para fazer o ajuste cortando apenas cortando nas políticas sociais, por conta da extrema desigualdade no nosso país. Eu defendo que a gente busque outros caminhos. Entre esses outros caminhos, eu defendo o fortalecimento do novo marco fiscal. No meu modo de ver, não se justifica que qualquer despesa fique fora do novo marco fiscal. Qual o sentido do Fundo Constitucional do Distrito Federal ficar de fora dos limites do novo marco fiscal, quando os outros fundos constitucionais estão dentro? Além do mais, a gente está num sistema integrado. O barco é o mesmo. Não tem como um setor da sociedade ficar tendo 100% do que precisa, às custas de o outro ter só 20%, ou 10% ou 5% daquilo que precisa para funcionar. Então eu sou um defensor firme, às vezes com resistência até dentro do meu partido, dessa questão do fortalecimento do novo marco fiscal, através da inclusão de todas as despesas dentro das suas regras. Tá certo. Deputado Kim, eu queria voltar na questão da Previdência. Como é que o senhor vê esse déficit apontado em torno de 300 bilhões? Primeiro acho importante ressaltar, só para resgatar uma discussão do que o Merlong colocou, eu concordo com ele em relação, falando sobre Previdência e desoneração da folha, eu concordo que, eu sou absolutamente contra, né,
desoneração da folha para 17 setores. Eu acho que ou você desonera para todo mundo ou você não desonera para ninguém. Porque quando você desonera para 17 setores, todos os outros setores pagam mais imposto. Então por que uma dona de um salão de beleza, né, ela precisa pagar uma contribuição previdenciária para compensar o que a Rede Globo não pagou? Isso para mim é injustificável. Mas quem criou foi a Dilma, no seu segundo mandato, né? E na hora de derrubar, eu votei aqui para derrubar, eu fui coerente. Reconheço aqui que tem deputado de oposição que se diz de direita, que na hora de derrubar privilégio tributário não votou como eu votei. Mas a maioria. A maioria. Mas eu votei para derrubar e quem criou esse benefício foi justamente o governo Dilma II, né? Agora falando sobre Previdência, né? Não existe hoje, né, tirando a Argentina e Venezuela, nenhum outro país tem um sistema de repartição como a gente tem, né? O que é o sistema de repartição? O sistema de repartição é um sistema de pirâmide, né? Basicamente, a gente tem uma base, né, de trabalhadores, necessariamente tem que ser trabalhadores formais, porque os informais não estão contribuindo para a Previdência, sustentando quem está no topo, né, que é quem está aposentado. Não estou dizendo que quem está aposentado está no topo economicamente. Sim, eu estou dizendo que o financiamento da Previdência é um desenho de uma pirâmide, né? E é insustentável, né? Porque esse modelo se baseia em duas coisas que o Brasil não tem, né, há muito tempo. Primeiro, uma força de trabalho jovem, né? A gente perdeu o bônus demográfico já, isso já passou, e como eu coloquei para você, amanhã, já 2028, nós já vamos ter um número de idosos superior ao número de jovens. E outro ponto fundamental para esse sistema ser sustentável é trabalho formal. A gente já tem 40 milhões de trabalhadores que são informais, que não estão contribuindo para a Previdência. Então, a gente não tem uma força jovem de trabalho e a gente não tem trabalhadores formais, esse sistema é absolutamente insustentável. Aí a gente entra no sistema que a maior parte dos países desenvolvidos, ou mesmo os países emergentes, adotaram, mas que não tenho a menor dúvida de que vou ter a discordância aqui do meu colega Merlon, que é o sistema de capitalização, né, em que você contribui a sua vida inteira, aquele dinheiro ele é investido, né, então na hora de você se aposentar, você vai receber aquilo que você contribuiu, mais os dividendos, mais os rendimentos daquele seu investimento, e é um modelo sustentável porque você não depende de outras pessoas, você não depende de força de trabalho formal, você não depende de juventude para você fazer o financiamento desse sistema. É o único modelo sustentável, né, que foi encontrado em economias emergentes ou economias desenvolvidas para se pagar a Previdência, né? Mas esse modelo de capitalização levaria uma grande parcela dos nossos idosos a uma situação não só de pobreza, porque muitos já são bem pobres. A maior parte recebe apenas o salário mínimo de aposentadoria ou de pensão, mas levaria para uma situação de indigência. A gente não pode esquecer que o Brasil é extremamente desigual. Nós temos que buscar resposta assim. Eu vejo que a Previdência tem que marchar para uma regra básica de cidadania, em que todo cidadão, toda cidadã recebe um valor de cidadania com base na Previdência Social. Muitos aspectos da Previdência, de fato, são insustentáveis. Entretanto, é um assunto complexo, que eu gostaria de estudar melhor para poder, na hora de votar, a medida em si, mensurar os resultados para um lado e para o outro. Vamos ter oportunidade de discutir isso em outras vezes, até porque o nosso tempo, lamentavelmente, está se esgotando. Eu sei que a pergunta que eu vou fazer aqui exigiria uma resposta muito longa, mas sucintamente, começar pelo deputado Kim. Estamos começando nova sessão legislativa, um novo ano de trabalho aqui. O que dá para fazer aqui no Congresso, rapidamente, para tentar melhorar esses dados aí? Olha, se o governo quiser, eu apresentei uma PEC, que é a PEC do equilíbrio fiscal, para acabar, de fato, com super salários, com mudança na Constituição, não via lei ordinária ou complementar, como o governo apresentou, para a gente atacar a questão dos privilégios tributários, para a gente atacar a questão das emendas parlamentares, que também é outro monstro que foi criado aqui no Brasil, que não tem paralelo em países emergentes ou desenvolvidos, para a gente desvincular o orçamento e o presidente da República, independentemente de quem seja, qual governo esteja no poder, tem a liberdade para rever gasto, cortar gasto, definir prioridade, coisa que hoje o presidente não tem, né? O presidente hoje só governa 8% do orçamento. 92% o presidente não decide.
E 8% ainda sendo generoso, porque eu ainda estou contando com coisas que ele precisa pagar, a conta de água, a conta de luz, internet. Então nós temos uma solução estrutural para esse problema, mas infelizmente eu não vejo o governo adotando essa solução. O que o governo adotou como solução até agora resolve o problema do Lula até o final do seu mandato, mas gera pela primeira vez na história, o Brasil ter um shutdown, que é uma paralisação da máquina pública, em 2027, como demonstrou o estudo publicado ontem pelo Deison e pelo Paulo Bijos aqui da consultoria da Câmara. Obrigado. Eu penso, William, que nós precisamos trabalhar para colocar em execução a emenda constitucional aprovada em 2021, que manda reduzir progressivamente os incentivos fiscais até o máximo de 2%. Eles hoje, somando os do Estado e os da União, estão em cerca de 7% a 8%, é muito dinheiro. Nós temos que trabalhar isso, precisa de todo um movimento para garantir isso, porque o lobby vai atuar com força. Em segundo lugar, nós poderíamos votar a lei do devedor quanto mais, que o governo mandou para esta casa em janeiro de 2024 e que até agora não se criou condições objetivas dela ir à votação, dela ir ao plenário para ser votada. Uma lei que vai dar, moderna, que vai dar condições, vai premiar o bom pagador e estabelecer mecanismos mais rígidos de fiscalização do devedor quanto mais. Tem aqui alguns empresários no Brasil, não são muitos assim, que de má fé trabalham de maneira muito organizada e científica para sonegar o fisco brasileiro. Essa pessoa não pode ser tratada como aquele empresário que, por uma dificuldade num dado momento, teve dificuldade de pagar o seu tributo. Para este, tem que ter a facilidade de recuperação da sua empresa. Então, e por último, a questão do Senado, nós já votamos aqui na Câmara, votar a tributação de distribuição de lucros e dividendos. O conjunto dessas medidas, de um lado, diminuiria a renúncia fiscal, de outro, aumentaria a receita sem pressão inflacionária, o que seria muito bom para aumentar a capacidade de investimento do governo e dos estados também. Senhores, muitíssimo obrigado por essa discussão em alto nível, esclarecedora. Desejo sucesso e a gente já fica desde já o convite para a gente ir ao longo desse ano desdobrando essas medidas à medida que vocês forem discutindo esses assuntos aqui nas comissões e no plenário. Muito bem. O convite. Obrigado. Eu conversei aqui com os deputados Kim Kataguiri, do União Brasil de São Paulo, e Merlon Solano, do PT do Piauí, sobre os gastos públicos no Brasil. Quer acompanhar mais debates como esse? Acesse o nosso portal na internet, câmara.leg.br, e também as nossas redes sociais. Para rever e compartilhar este programa, busque o canal da Câmara no YouTube. Muito obrigado por sua atenção.